Olá, amigos, dando sequência agora, iniciando de fato, os nossos estudos acerca da Bíblia em blocos temáticos, que é esse estudo dinâmico da Bíblia, começando por esse primeiro bloco, que vai de Gênesis 1 a 3, sobre a criação, a queda da humanidade e o plano de salvação de Deus para nos resgatar. Nós vamos fazer em três partes, parte 1, parte 2 e parte 3. Esse vídeo vai ser da parte 1, acerca do capítulo 1 de Gênesis, tá bom? E a gente vai falar sobre exatamente Gênesis, ou seja, a criação, o Bereshit, em hebraico, como a gente vai conversar. E Gênesis, ele traz, nos seus capítulos 1 e 2, a criação em si, de maneira literal, De 2 a 5, os capítulos vão falar de Adão e Eva. De 6 até 11, a história de Noé e do dilúvio. Essa seria uma história geral da humanidade até o capítulo 11. Depois do capítulo 12 até os 50, a gente vai ver a história de um povo específico, aquele povo que foi chamado a partir de Abraão, vai de Abraão até José, até chegar em Êxodo, que é o segundo livro, que seria a história de Moisés. Seria uma história desse povo específico, o povo de Deus chamado para levar essa mensagem. Então, falando especificamente de Gênesis 1, capítulo 1, esse livro em si, Gênesis, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e para muitos estudiosos também, o livro de Jó, e uma parte um salmo também, de maneira geral, são atribuídos a Moisés, para um grande consenso na academia. Moisés teria sido o primeiro autor, a escrever em um alfabeto provavelmente proto-hebraico, mesmo que não tenha sido o primeiro relato escrito ou mencionado da criação, como existem outros mitos da época sumeriana, mesopotâmica, bem antigos, como Enuma Elish, como o épico de Gilgamesh, que já citam uma existência de um jardim, de um casal, de uma serpente que participou desse processo, de uma grande enchente como o dilúvio. O livro de Gênesis, ou Bereshit para os judeus, que é o nome correto mesmo do livro, ele traz um relato coerente, organizado, de uma mesma história, porque todos tiveremos o mesmo começo, que saiu sendo espalhado por vários povos pagãos, e de maneiras bem modificadas, porque vai mudando um pouquinho aqui, mudando um pouquinho ali, mas Moisés traz, sob inspiração do Espírito Santo, a história realmente de como ocorreu, está aqui preservada na Bíblia. É o mais confiável que a gente pode ter, vocês podem ter certeza. Há mais de 20 anos que eu estudo isso, posso ser uma testemunha disso, mas busquem também para ver, tá bom? A gente tem, dentro desses relatos aqui, sobre Gênesis, a discussão entre se o texto de Gênesis é um texto literal, simbólico, apenas poético, enfim. Vou entrar aqui respeitando todas as outras formas de pensar. Existem pessoas, teólogos importantes, denominações, doutrinas de parte da igreja que entendem a Bíblia de Gênesis, a partir de Gênesis, como muito simbólica, apenas mais literal. Assim como outras partes da Bíblia, é muito difícil você sair escolhendo na Bíblia aquilo que é literal, aquilo que é simbólico, tirando os livros proféticos, que são claramente simbólicos, mas é difícil. Quando você tem uma narrativa, você já dizer que aquilo não, ali é só uma simbologia. Então, quando a gente vai para vários especialistas em hebraico, eles entendem que o texto de Gênesis foi escrito em uma narrativa, em prosa. Há pequenos espaços para termos poéticos, mas ela é essencialmente narrativa, histórica, para mostrar uma história de fato como aconteceu. Eles são muito literais no hebraico. E a gente vê termos como, por exemplo, passou tarde e manhã. Guardem esse termo, tarde e manhã vai ser sempre referente a um dia de 24 horas. Isso é importante até mais para frente, quando a gente for estudar o restante dos outros capítulos, outros livros e sobre profecias também. Toda vez que nós temos o termo Ion, que significa dia, seguido de número, primeiro dia, primeiro Ion, segundo Ion, terceiro Ion, os 7 dias da criação, nós temos em toda a Bíblia, em todo o hebraico em si, quando esse Ion é seguido de número, significa um dia literal de 24 horas, e não como algumas teorias falam que foram eras de criação, milhões de anos. Não dá para a gente mesclar aqui evolucionismo, falo macroevolucionismo, aquele que fala que nós viemos das bactérias, de uma ameba e evoluímos até hoje o ser humano, com a criação, o criacionismo de Deus, Então Deus nos criou as espécies básicas segundo a Bíblia. Houve a evolução a partir de então, a microevolução entre as espécies, a adaptação entre as espécies, a seleção natural entre as espécies, A vida segundo a Bíblia tem mais ou menos uns 6 a 10 mil anos a vida.
A Terra poderia até existir a estrutura dela, o universo, as estrelas, os planetas, pode ter muitos milhões de anos que seja. Há teóricos criacionistas que pensam que não, tudo foi criado de 6 a 10 mil anos atrás, mas a vida em si, segundo a Bíblia, os relatos, nós temos de 6 a 10 mil anos, né? Então nós temos aqui a ideia de uma literalidade nesse texto bíblico. O próprio Jesus cita Adão e Eva, o casal, como literal. Jesus cita o dilúvio como um evento literal que aconteceu. Paulo cita Adão e Eva, o casamento, também baseados como um evento literal. Se Jesus e Paulo tratam esse texto como literal, eu também trato assim e penso que seja o mais coerente a fazer. Então, por exemplo, o capítulo 3 vai falar do pecado. Se o pecado realmente não tivesse acontecido, não haveria necessidade de Jesus ter vindo, ser feito homem, morrer por nós. Então, assim, é uma coisa que eu acho muito séria e eu tento ir para essa linha mesmo histórico-gramatical, entendendo também que Gênesis é um texto literal, né? Então, para avançar um pouco e a gente comentar rapidamente, Gênesis, como já fala o termo Bereshit, significa no princípio. Gênesis 1:1 fala assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Bereshit, bara, Elohim. Esse início desse verso 1 é muito lindo. Por ele a gente pode tirar vários ensinamentos já. Esse Bereshit, se você pegar, por exemplo, abrir na sua Bíblia, eu não vou ter tempo aqui, é um vídeo curto. Se você for em Colossenses capítulo 1, de 15 a 18, se você for em Apocalipse 3:14, principalmente na versão Almeida, esse Apocalipse 3:14, se você for em João 1:1, a gente vai ver que esse Bereshit, quem é o princípio de tudo? Jesus é o primogênito, é o cabeça, é o princípio de toda a criação e nada foi feito sem ele. E João 1:1 fala que ele estava lá na criação junto com Deus e ele era Deus e nada foi criado sem ele. Então a gente vê que há muitos teólogos que entendem dessa forma, né? Alguns não têm esse entendimento, mas eu concordo com isso, que esse Bereshit significa no princípio, ou próprio princípio, ou pelo princípio, Deus tudo criou, né? O próprio Jesus aqui sendo citado como aquele que é o princípio, o verbo da criação, né? Então, Bereshit bara Elohim. Bara significa criar do nada. Elohim é um termo para Deus, mas como se fosse a palavra lápis, que tem um tipo, termina no plural, mas ela tem um singular, o lápis. Então, é o deuses, nesse sentido de que não politeísmo, vários deuses, mas 3 em 1, que a gente vai ver a doutrina da Trindade já aqui se mostrando para a gente. A gente tem, então, o Elohim, significa o deuses, pode ser aplicado dessa forma, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A gente já vê que, no princípio, Deus criou, Deus Pai criou, esse no princípio é a referência ao próprio Jesus. O Espírito pairava sobre as águas, o Espírito Santo já é citado, e no verso 26, depois que vai ser criado o homem, né? Vai ser criado o homem no verso 26º dia, fala, façamos o homem, né? Não foi a terra que fez o homem com Deus, como alguns ecoteólogos querem trazer isso, mas o próprio Jesus com o Espírito Santo e o Deus Pai, a Trindade se manifestando ali, né? Então nós temos uma coisa muito bela, nós temos aqui a água que já existia antes mesmo do primeiro dia da criação da vida. Então pode ser que já existiam realmente elementos materiais, físicos anteriores, uma terra sem forma, ok? Mas a vida mesmo, o relato começa a partir do primeiro dia, com mais ou menos 6 a 10 mil anos, é isso que a gente tem na datação dos carbono 14, que data matérias orgânicas, né? Então, a gente tem no primeiro dia o começo do relato da criação. Mas antes disso, pessoal, rapidamente, sempre a gente se questiona, por que Deus nos criou? E eu vou trazer essa pergunta novamente quando for falar sobre o sofrimento nesse mundo. Mas por que Deus nos criou? E eu como pai que sou, e vocês, quem já for pai, também vai entender que por que eu quis ter meu filho? Até mesmo sabendo que ele ia sofrer nesse mundo, que ele ia me decepcionar, ou como Deus sabia que a gente ia pecar e cair, para compartilhar do seu amor. Então a mesma pergunta é essa, por que você teve o seu filho? Você teria novamente seus filhos? Então, mesmo sabendo das frustrações que nós estaríamos, Deus nos criou, porque Ele nos ama. E nós vamos ver que Ele preparou esse mundo para os seres humanos como nós, pais, preparamos um quartinho para o nosso bebê que está para chegar. A gente vai ver que o primeiro dia, o segundo e o terceiro dia são criações da estrutura do ambiente físico para receber os seres vivos, os animais e nós, principalmente, que somos a coroa da criação, nos dias seguintes. O primeiro dia a gente vê a criação do dia e da noite, Deus ajustando a rotação da terra do dia e da noite. E referência ao quarto dia que a gente vai ver, que vai ser a criação dos luzeiros, do sol, da lua, essa referência do dia e da noite. No segundo dia, e toda vez que termina, passou tarde de manhã, um dia de 24 horas, e viu que foi muito bom, né? Sempre falando isso, Deus, né? No segundo dia a gente vê a separação das águas dos céus, da atmosfera, e as águas da terra, do mar, né? E referência ao quinto dia, que seria o quê?
a criação dos animais dos céus, dos animais das águas. O terceiro dia, que é a parte seca, é a vegetação, que é referente ao sexto dia, quando vai ser criado os animais terrestres e nós seres humanos. Então nós temos toda essa sequência muito bem pensada que Deus vem fazendo, como um pai e uma mãe cuidadosos fazem para com seus filhos, né? E muitos querem trazer contradições, erros, por exemplo. O primeiro dia fala que foi criada a luz, né? O dia foi criado. Mas só no quarto dia fala que Deus criou o sol, as estrelas e a lua. E como é que haveria luz nesse momento, né? Primeiro, que Deus não precisa de astros para iluminar nada. Em Apocalipse 21, 23, a gente vê que a Nova Jerusalém, que será com a vinda de Jesus, mas a gente vai falar sobre isso mais para frente, ela não precisará do sol, porque a própria luz de Deus pode iluminar tudo e deve iluminar tudo. E o termo utilizado no quarto dia, na criação dos luzeiros, da luz, do sol, das estrelas, é assar e não bará. Não é criado nada, é no sentido de dar função. Talvez o sol já existisse, mas ele foi posto no seu lugar a funcionar de maneira correta. Tá certo? Mas isso não é tão importante, porque a própria luz de Deus poderia iluminar ali de fato, né? Então, muitos outros questionamentos que as pessoas podem querer fazer, mas a palavra de Deus é muito linda e coerente, cabe a você e nós buscarmos estudar todos os dias, pesquisar, confrontar o criacionismo, design inteligente com a teoria naturalista da macroevolução de Darwin e não tentar conciliar. O evoteísmo, que é uma cultura de tentar juntar esses dois entendimentos, é bem questionável, é bem difícil de conciliar, porque a evolução depende da existência da morte para que os organismos possam evoluir. E a morte nem existia nesse período. A morte só passou a existir depois do capítulo 3, depois do pecado. Então, cuidado com isso. Mas, enfim, pesquisem sobre isso para vocês tirar as suas próprias conclusões, tá bom? Então, a gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto dia até o sexto dia, onde é criado agora, além dos animais terrestres, o ser humano. E Deus os cria, de 26, verso 26 a 28, leiam, façam a leitura. Façamos, né, o homem e a mulher, a nossa imagem e semelhança, a imagem de Deus, que eles tenham a possibilidade de ter reflexão crítica, de ter uma maior possibilidade de amar, entendimento, de criar a nossa imagem e semelhança. O homem e a mulher o façamos, homem e mulher o façamos, no sentido de igualdade entre homem e mulher. A gente vai discutir mais também no capítulo 2. Não há machismo aqui na criação, é homem e mulher, a imagem e semelhança. Nós temos também falando que o homem deveria dominar sobre a terra, cuidar da terra, princípio de mordomia, de cuidar da terra. A gente vai falar sobre o trabalho também no capítulo 2, que é algo importantíssimo. Então a gente vem com um relato muito importante, muito lindo da criação. No versos 29 a 30, a gente vê que a dieta original dos animais e nossas eram vegetais. Os frutos e os sementes foram dados para a gente, para a criação. Mais à frente, o alimento cárneo, lá em Gênesis 7, na época do dilúvio, foi permitido. Vamos falar sobre isso mais à frente. Não é pecado comer carne, tá certo? Mas a alimentação ideal de Deus inicial seria vegetariana e talvez provavelmente um dia, com a volta de Cristo, no mundo glorificado e recriado, voltaremos a nos alimentarmos apenas de vegetais, tá bom? E, a finalizar o sexto dia, Deus fala assim no verso 31. Então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Houve tarde e manhã, e esse foi o sexto dia, assim encerra o capítulo 1. Então, muito bom, porque o ser humano foi a coroa da criação, por quem Jesus viria a dar a sua própria vida. E o porquê disso a gente vai ver no capítulo 3. No próximo vídeo a gente vai ver o capítulo 2, que vai ser uma retomada do que foi dito no capítulo 1, com mais detalhes, no princípio de repetição, ampliação. Mas era isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês. Deus abençoe a todos vocês, continue estudando e qualquer coisa eu estou à disposição. Oremos. Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um momento de estudo, Senhor. Segue, Senhor, nos orientando, Senhor, que o Espírito Santo possa iluminar cada um aqui nesse momento, cada família, Senhor, trazendo saúde física, mental, espiritual. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.